esse modelo de questão, tá, gente? Se ele cair, pouquíssima gente vai saber fazer. E você pode pausar aí para fazer sozinho, mas eu vou resumir o que ele disse no texto aqui na nossa imagem. Então ele vai pegar uma espada de aço bem quente e vai mergulhar no recipiente com água. Então imagina aí, ele pegando uma espada bem quente e mergulhando. A gente já escuta aquele tss, né, que é aquela água evaporando. E ele pergunta qual é a massa de água que evaporou. Então, antes de fazer essa questão, eu vou fazer um modelo mais simples, tá? Que me lembra muito outro modelo de calorimetria, que é aquela famosa questão do teste do gelo, né? Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, uma questão tradicional de calorimetria, vamos simplificar aqui para um copo com água e gelo, tá? Então, ele vai dar aí a massa de água, a massa de gelo, as temperaturas e vai perguntar qual é a temperatura de equilíbrio. Então, o tradicional, o que a gente imagina que vai acontecer, né, é o quê? Primeiro, esse gelo ele tem que esquentar de menos 10 até 0, né, para ele poder derreter. Depois ele tem que absorver o calor latente dele para ele derreter completamente. Depois ele esquenta mais um pouquinho até chegar aí na temperatura de equilíbrio com a água, né? A água ela vai esfriando e o gelo vai esquentando, né? Assim, primeiro o gelo tem que esquentar de menos 10 até 0. Então ele tem que absorver um calor Q1 aqui. Depois ele tem que absorver o calor latente dele, que eu vou chamar de Q2. Depois ele vira água, né, que ele derreteu todo, e ele vai esquentar um pouquinho aqui, que eu vou chamar de Q3. E a água, ela vai fornecendo, ela vai oferecendo ao gelo esse calor aqui, Q4. Então, esse é o caminho tradicional que a gente mostra lá na plataforma e tudo mais. Mas aqui vem a pergunta de milhões. Quem foi que lhe disse que o gelo vai derreter todo? Quem foi que lhe disse? Você que está supondo isso, né? Porque vamos ver aqui nessa situação. Para o gelo sair de menos 10 até 0, qual é a quantidade de calor que ele precisa? Essa quantidade de calor Q1 aqui, né? Que vai ser a massa de gelo, vezes o calor sensível dele, vezes o ΔT dele, que é de 10, né? É final menos inicial. O final é 0, o inicial é menos 10, então vai ficar um ΔT de 10. Então, para o gelo sair de menos 10 até 0, ele precisa aí de 2.500 calorias. É assim? E para ele derreter, depois que ele chega ali em 0, né? Para ele derreter, ele vai precisar de 500, que é a massa dele, vezes 80, que é o calor latente de fusão do gelo, né? Então, para ele derreter completamente, ele precisa aí de 40.000 calorias. Então, pensa, para o gelo sair de menos 10 até 0 e depois derreter, ele precisa ao todo de 42.500 calorias. Mas quem foi que disse que a água tem tudo isso de caloria para dar? A gente tem que fazer o teste para saber se esse gelo vai derreter todo ou não. Então pensa aqui comigo. Você concorda que o máximo de calor que a água pode oferecer seria se ela tivesse o máximo ΔT dela? Seria se ela esfriasse ao máximo? Então, no máximo, essa água conseguiria ter aqui um ΔT de 20 graus Celsius, né? Porque ela no máximo consegue sair de 20 e ia chegar aqui até o 0. Então, no máximo, a água consegue dar aí quanto de caloria? Ela consegue dar no máximo a massa dela, que é de 1000, vezes o calor sensível dela, que é de 1, vezes o ΔT máximo dela, que seria nesse caso aí de 20. Então, no máximo, essa água conseguiria dar 20.000 calorias para esse gelo. E aqui a gente percebe que ele não vai derreter todo. Ele não vai derreter todo. O que vai acontecer aqui então? O que acontece é, o gelo ele consegue sair de menos 10 até 0? Consegue, porque para isso ele precisa de 2.500 calorias, tá? Só que ele precisa de mais 40.000 para derreter. E a água não tem isso tudo para dar. E dá para a gente calcular o tanto de gelo que derreteu. O que vai acontecer aí é, a água e o gelo vão coexistir, né? Porque o gelo não vai derreter todo, então vai existir ao mesmo tempo ali água e gelo. Logo, a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus Celsius. O sistema vai parar em 0 graus. Tanto que ele vai derreter um pouco de gelo e depois vai entrar ali em equilíbrio. E quanto de gelo que derreteu? Dá pra gente fazer de duas formas, tá? O primeiro jeito seria assim, ó. A água ela consegue dar no máximo 20.000 calorias, certo? Só que o gelo já usou aqui 2.500 para sair de menos 10 até 0, tá? Então sobra quanto? Sobra aí mais 17.500 calorias, né? Porque a água ela pode dar no máximo 20.000, o gelo já usou 2.500, então sobram 17.500 calorias. E dá pra gente fazer a conta de quanto de massa essas calorias conseguem derreter, usando a fórmula Q é igual a ml. Se eu vou ter aí 17.500 calorias para derreter esse gelo, e eu tenho 80 de calor latente, qual é a massa que vai ser derretida, tá? Fazendo aí na calculadora, para ser mais rápido aqui esse vídeo, vai ficar 17.500 dividido por 80, vai dar aí 218 gramas de gelo derretido. Só que a gente tinha 500, né? Então percebeu que ainda sobra bastante de água. Então o que acontece nessa questão é que fica a 0 graus e coexiste ali água e gelo. A gente descobriu o tanto de gelo que derreteu aqui. Tem outro jeito de fazer também, que é com a regra de 3. Tá? Como é que seria isso? A gente descobriu aqui, né, que para eu derreter as 500 gramas de gelo, eu precisaria de 40.000 calorias. Só que a água dá 20.000, né? Eu já usei 2.500 para sair de menos 10 até 10. Então sobra aqui 17.500 calorias. Eu posso fazer a regra de 3, olha só. Com 40.000 calorias, eu conseguiria derreter as 500 gramas de gelo. Não é assim? Só que eu tenho aqui 17.500 calorias. Isso consegue derreter X gramas de gelo. E aqui eu posso fazer a regra de 3. Posso cortar esses zeros com esses zeros com esses zeros. E vai ficar 4x é igual a 175 vezes 5. E fazendo aqui na calculadora de novo, você vai ver que vai dar a mesma resposta. Olha só. 175 vezes 5 dividido por 4. 218 gramas. Mesma resposta. Então, você também pode fazer por uma regra de 3, beleza? E dito isso, a gente vai fazer agora essa questão da espada, tá? Por quê? Porque quem foi que disse que a água vai evaporar toda? Ela não vai, tá? Como é que a gente sabe disso? Porque, primeiro, para essa água que está a 25 graus Celsius,
entrar em ebulição, primeiro ela precisa sair de 25 até 100, né? E qual é a quantidade de calor que ela precisa aqui? Ela precisa aí da massa dela, que é 2.000 gramas, tá? Vezes o calor sensível dela, que é de 1, vezes o ΔT dela, que é 75. Então, para ela sair de 25 até 100, ela precisa aí de quanto? 75 vezes 2 dá 15.000. Ela precisa de 15.000 calorias, tá? É isso mesmo? Não, faltou um zero aqui. 150.000 calorias. É o que ela precisa, certo? E será que a espada tem isso tudo para dar? Vamos ver. No máximo, qual seria o máximo de calor que a espada pode dar? Seria ela tendo o máximo ΔT dela, né? O máximo ΔT dela seria ela saindo de 700 até 100, né? Que é onde está acontecendo aqui essa mudança de estado físico da água. Porque aqui a gente imagina, né? Se ela fosse evaporar toda, a gente imaginaria aquele caminho tradicional. Que primeiro a água vai esquentar até 100, depois ela vai mudar de estado físico completamente, depois vai esquentar mais um pouquinho até achar a temperatura de equilíbrio aí. Mas a gente vai ver que o que acontece aqui é que a temperatura de equilíbrio vai ser a 100 graus Celsius, porque a espada não vai ter calor suficiente para mudar toda essa água de estado físico. Como é que eu sei isso? Porque o máximo ΔT que essa espada poderia dar seria se ela tivesse um ΔT aqui de 600, né? Ela sair de 700 até o 100. Vamos ver quantas calorias ela fornece com isso. Seria aqui 3.000 gramas, né, de espada, que é o peso dela, vezes o calor sensível dela, que é 0,12, tá aqui na questão, não é isso? Isso mesmo. Vezes o máximo ΔT que ela poderia ter, que é de 600. Fazendo essa conta aí, quanto é que vai dar aí? O máximo de calorias que ela consegue dar, ó, é 600 vezes 0,12 vezes 3.000. Ela conseguiria dar aí, no máximo, 216.000 calorias, tá? Só para a água sair de 25 até 100, ela precisa de 150.000. Tudo bem, então a água vai conseguir sair de 25 até 100. Mas será que ela consegue derreter? Vamos ver. Quanto é de caloria que a água precisaria para derreter completamente aí? A gente tem aí 2.000 gramas de água, né? E o calor latente dela, o L, é de 540, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na questão. É isso mesmo, 540. Então esse número vai dar muito grande, gente. Vai dar aqui 1.080.000 calorias. Olha o tanto de caloria que ela precisava para evaporar toda, né? A gente vê aqui que a espada não consegue fazer isso. Então o que vai acontecer é que a espada ela vai ter o máximo ΔT dela e a temperatura de equilíbrio vai parar aqui, vai ser nessa linha preta aí, vai parar ali a 100 graus Celsius. Então quanto de água que evapora? Vamos fazer o seguinte, a espada ela poderia dar no máximo 216.000 calorias, tá? Só que só para a água sair de 25 até 100, ela gasta 150.000 calorias. Então sobra quanto? Sobra aí 216.000 menos 150.000, sobra 66.000 calorias. Né? E tem dois jeitos de fazer, ou com a fórmula ou por regra de 3. Eu vou usar a fórmula aqui. Vou falar o seguinte, a quantidade de caloria que eu vou fazer essa água mudar de estado físico vai ser a massa dela vezes o calor latente dela. A quantidade de calorias que eu tenho para isso disponível, né? É 66.000, a massa dela são duas, é o que eu quero descobrir, né? É a massa que evapora, tá? E o calor latente aí é 540. Dividindo aí 66.000 por 540, vai dar aí quanto? Esse M dá 122 gramas. É a quantidade de água que eu consigo evaporar com 66.000 calorias aí, que é o que sobrou da espada, né? Depois que ela fez a água sair de 25 até 100 graus Celsius, beleza? E daí, aproximadamente, né, como a questão pede, letra C. Dá também para fazer a regra de 3, tá? Eu poderia fazer aqui tranquilamente. Eu vou lhe mostrar que dá a mesma resposta. Como é que eu poderia fazer? Para eu derreter as 2.000 gramas de água, né? Eu precisaria de 1.080.000 calorias. Então, eu faço assim, ó. 1.080.000 calorias, derreteria aqui as minhas 2.000 gramas de água, né? Se eu tenho 66.000 calorias para dar, isso vai dar X gramas de água derretida. E esse X vai dar aí a mesma resposta, 122 gramas, beleza? Questão muito boa, difícil, mas eu te garanto que você está bem mais inteligente depois de ver esse vídeo do que antes de você assistir. Valeu!